Fala galera, tudo tranquilo com você? Pessoal, a gente vai começar a discutir aqui alguns conceitos de matemática, beleza? Você que está iniciando aí no ensino médio, um dos primeiros assuntos que você vai trabalhar nesse primeiro ano está relacionado aí à teoria dos conjuntos. O que vem a ser essa tal de teoria de conjuntos? Galera, a teoria dos conjuntos remete a gente simplesmente a dividir elementos em grupos, né? De modo que esses grupos tenham elementos aí parecidos que tenham uma mesma classificação. Por exemplo, quando você vai para sua escola logo no primeiro dia de aula e percebe que existe uma lista na parede para a turma do primeiro ano, turma do segundo, turma do terceiro ano, vocês foram divididos em conjuntos. Ou seja, aquela galera que já está aí há um tempo no ensino médio foi lá já para o terceiro ano, aquele lá é o conjunto dos alunos do terceiro ano do ensino médio. Também tem o conjunto dos alunos do segundo ano. E tem o conjunto dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Mas todos esses três conjuntos juntos, eles vão formar a sua escola. Ou seja, esses conjuntos são também subconjuntos de um conjunto em si maior, que é a sua escola. Sacou? Então eu estou dizendo para você o seguinte, existe um conjunto que a gente chama de escola. Para esse conjunto escola, existem subconjuntos internos a ele, que é o primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Beleza? Quando a gente consegue dividir esses elementos em conjuntos, fica muito mais fácil de agrupar elementos. E a gente vai discutir cada um desses detalhes aqui nessa aula. Hoje, nessa primeira aula, a gente vai falar de um sistema específico, que é o conjunto dos números, certo? Ou chamado de conjuntos numéricos. Quando a gente fala dos conjuntos numéricos, a gente vai separar esse grupo em alguns conjuntos importantes para a gente. Vamos visualizar que conjuntos são esses. A gente tem aqui um esquema desses conjuntos e a partir desse esquema a gente vai começar a nossa discussão. Então, o primeiro conjunto a gente vai começar sempre de dentro para fora, tá? O nosso primeiro conjunto aqui é chamado de conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, eu sempre digo, são os números que naturalmente a gente usa, certo? Normalmente são números inteiros que permitem a gente contar. São os números utilizados aí na contagem de elementos. Quando a gente foi começar a contagem na história da matemática, a gente utilizava pequenas pedrinhas. Eu estou representando aqui para esses pequenos pedaços de giz. Então quando eu via um aluno chegando, opa, um aluno chegou, uma pedrinha. Segundo aluno chegou, segunda pedrinha. Terceiro aluno chegou, terceira pedrinha. Esse agrupamento em si desses números que permitia essa contagem era chamado então de conjunto dos números naturais. Com o passar do tempo, percebeu-se que a ausência de elementos também precisava ser representada por um símbolo e acrescentou-se a esse conjunto o zero. Então, a gente vai ter o conjunto dos números naturais e esse conjunto abrange todos os números de zero em diante, certo? O 0, o 1 e aí por diante, beleza? Eu vou marcar aqui embaixo para ficar muito mais bonitinho aqui para a gente poder classificar esses caras. Então vai ficar assim, ó, naturais é igual a 0, 1, 2, 3, 4 e sucessivamente. Então essa é a representação de conjunto dos números naturais. Em alguns momentos, eu posso separar apenas o conjunto dos números naturais eliminando zero. Aí eu vou fazer um asterisco aqui, ó. Isso representa que são todos os números naturais, porém eu vou eliminar o zero do conjunto. Então a diferença desses dois grupos é que esse aqui não tem o elemento neutro ou o chamado zero. Beleza? O conjunto dos números naturais, ele é infinito. Então a gente sempre vai representar por esses três pontinhos, porque ele não vai ter fim. Tranquilo? Pessoal, que operações matemáticas são permitidas ou são possíveis se fazer com números naturais? São duas operações possíveis. A soma, eu posso somar dois números naturais e o resultado disso será um novo número natural, e a multiplicação. Eu posso multiplicar dois números naturais e o resultado disso sempre será um número natural. A subtração não entra nesse caso. Por quê? Porque se eu subtrair um número 2 do número 1, eu não vou ter como resultado o número natural. Então a gente diz que os números naturais têm como origem clássica duas operações matemáticas. Vamos de novo?
soma e multiplicação. Esse é o nosso primeiro conjunto. Mas se eu quiser abranger outras operações, como eu disse para você agora, e quiser trabalhar também com subtração, aí a gente vai ter que chamar a ajuda de um outro conjunto, beleza? Esse segundo conjunto ele é um pouco mais amplo. Ele é chamado de conjunto dos números inteiros. E ele vai ser representado pela letra Z. Então a gente saiu dos números naturais e vamos falar agora dos números inteiros. Os números inteiros, aí eles abrangem tanto todos os números inteiros positivos, que são os naturais, percebe? Então que os naturais são subconjunto dos números inteiros, certo? Os números inteiros, além de todos os números dos naturais, ele também abrange os números inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e aí sucessivamente. Então ele vai ser um conjunto ilimitado, tanto à esquerda quanto à direita do conjunto, beleza? Então a gente representa ele da seguinte forma. Números inteiros, que eu vou representar pela letra Z, sempre o segundo traço para representar conjunto, chaves, faço 3 pontinhos porque ele já vem do menos infinito, e começo com o número aqui, menos 4, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e aí a gente pode fazer os 3 pontinhos e falar que isso aí continua, beleza? Então os números inteiros, ele abrange tanto positivo quanto negativo, isso abre um horizonte enorme para a gente para poder fazer as subtrações e pensar aí na ideia de dever, débitos. Então, nesse tipo de contagem, a gente pode pensar nessa possibilidade dos números negativos. Tranquilo? Mas se eu quiser ir além, por quê? Porque os números naturais permitiram a gente fazer soma e multiplicação. Show! Os números inteiros permitem a gente fazer a subtração. E se eu quiser fazer a divisão de dois números? Aí eu vou entrar no conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, eles permitem a gente fazer a divisão. Os racionais são todos os números que são escritos da seguinte forma: A sobre B. Ou seja, são dois números inteiros, um sobre o outro, uma razão entre si. Por exemplo, 3 quartos é um número racional. O número 2 sobre 1 também é um número racional. Certo? Então, todo número que pode ser escrito nesse formato será chamado de número racional. Gente, nesses números racionais, agora eu vou apagar isso daqui um pouquinho. Nesses números racionais, a gente tem a possibilidade de trabalhar aquilo que a gente chama de dízima periódica. As dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos números racionais. Sim, as dízimas periódicas pertencem a esse conjunto. E como que a gente trabalha essas dízimas? Ora, é simples. Para trabalhar essas dízimas, o que é uma dízima, por exemplo? Vou pegar um valor aqui que seja uma dízima, 0,22222, sucessivamente. Eu dividi um número pelo outro e deu essa repetição. Isso é uma dízima periódica. Por quê? Porque tem um número que se repete em um determinado período de tempo aqui, infinitamente, certo? Então, como que a gente pode trabalhar isso de modo que a gente determine quem é essa dízima? Saca só. Eu vou chamar esse número de x. Beleza? Eu preciso puxar essa dízima antes da vírgula. Então, eu vou multiplicando esse número até essa dízima aqui passar para lá. Multiplico por 10, por 100, por 1000. Depende de quantos números eu preciso depois da vírgula para chegar na dízima. Aqui só tem um. Então, eu já vou multiplicar por 10 que ele já chega lá, ó. Vai ficar 2,22222. Percebe que eu puxei o número? Ah, é verdade, professor. Show! A partir disso, a gente vai pegar o maior e tirar o menor. Vai ficar assim, ó. 10x menos x, desse lado. E do outro lado, 2,2222 menos 0,2222. Esse cara de cima vai dar quanto? 10x menos x vai dar 9x. O cara de baixo, 2,22222 menos 0,222222 vai dar quanto? Vai dar 2, porque toda essa parte aqui é cancelada. Isso vai dar só o 2. X, então, vai ser quanto? 2 sobre 9. Então, a fração 2 nonos remete exatamente a essa dízima periódica. Tranquilo?
É assim que a gente trabalha essa relação de dízimas. E as dízimas periódicas, elas podem ser escritas em forma de fração. Esse modelo que eu apresentei para vocês, o seu professor vai chamar de forma de poder descobrir a fração geratriz, a fração que gerou essa dízima, que é o que a gente fez aqui nesse caso, tranquilo? E isso forma então os números racionais. Recapitulando, números naturais, todos os números que são positivos, números utilizados na contagem, e também inclui o zero. Inteiros, os naturais, o zero e também os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, que sejam inteiros. Se você for em números decimais, frações, aí você vai ter que falar dos números racionais, que abrangem todos esses. Além desses números, existem os números irracionais. Quem são os números irracionais, coleguinha? Os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos em forma de fração. Ele fica um conjuntinho aqui separadinho, ó. Tá separadinho, beleza? Esse conjunto não permite que a gente escreva ele em forma de fração. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, o pi, né? Se você for tentar ver a origem desses números, eles não formam uma dízima periódica, eles não têm fim. Então a gente não tem uma fração que gere esses números, uma fração perfeita. Então a gente não consegue escrever nesse formato, beleza? Gente, mas todo mundo aqui faz parte de um grande grupo, o grupo dos números reais. O grupo dos números reais aí abrange todos os números que a gente utiliza aí nessa matemática clássica, nessa matemática que abrange esses conjuntos. Ou seja, o conjunto dos reais, ele não é um conjunto novo, ele só está juntando todo mundo, irracionais, racionais, inteiros e naturais, beleza? Normalmente, numa expressão numérica que utilize esses números, você vai sempre escrever esse formato, né? Eu tenho um número qualquer, x, que pertence ao conjunto dos números reais. E aí eu posso te dar uma lei, né? Que número venha a ser esse. Por exemplo, se eu tenho um número que pertence aos reais, eu posso falar assim para você, ó, x pertence aos reais, tal que x seja menor que 10 e maior que 5. Beleza? Põe chaves aqui, eu tenho um conjunto, guerreiro. Eu tenho um conjunto. Beleza? Para poder exemplificar esse conjunto, a gente vai ter que falar de intervalos. Intervalos que são chamados de intervalos reais. Mas intervalos reais é assunto para o nosso próximo encontro. Beleza? Se você curtiu esse vídeo e se esse vídeo ajudou você a refrescar sua memória em relação a esse conteúdo, deixa aquele like, deixa aquele comentário pra gente. E a gente volta em breve com mais aula para você. Muito obrigado, guerreiro. Bons estudos, bom curso para você, bom ano. Valeu, tchau!